Vem comigo hoje, vamos bater um papo com o pastor Mateus, aqui em Sorriso, meu amigo, sobre a Igreja Luterana aqui no Brasil. Seja bem-vindo, pastor Mateus. Obrigado, Deus abençoe. A igreja está hoje na Terra há 2000 e poucos anos. Porém, em um determinado momento, em 1517 aproximadamente, um monge chamado Lutero, ele abre as escrituras e ele percebe, né, pastor, algumas coisas que não estavam batendo na igreja, o que a igreja estava vivendo não era compatível às escrituras da época. E ele abre então essa igreja luterana. Como foi que se deu isso, pastor? Na verdade, a questão do Lutero, quando ele trouxe essas questões de abrir uma nova igreja, na verdade ele não queria abrir uma nova igreja. Certo. Tanto é que a gente chama o movimento da reforma de reforma, certo. Porque ele queria reformar a igreja da época, que era a igreja católica, né? Certo. O que mudou muito para os dias de hoje. Certo. Porém, a igreja católica da época, e a gente está falando de 500 anos atrás, ela tinha um problema de indulgências. Aí a gente vê textos, por exemplo, a gente citou agora o justo viverá por fé, certo. Textos em que eram comprados essas indulgências, comprados pedacinhos do céu, certo. Os membros iam até a igreja para poder comprar pedacinho do céu, e aí eles poderiam ir para o céu, sem contar as outras doutrinas que eram feitas na época, né? Porém, Lutero percebeu que não era bem assim. A ideia de Lutero foi trazer o que os discípulos, depois apóstolos de Jesus, trouxeram para o início da igreja. O próprio Jesus, né? Onde dizia que para você ser salvo, creia em mim, no caso de Jesus falando. Certo. Então, a única forma de ser salvo é crendo em Jesus, não comprando indulgências, não comprando um terreno no céu. E Lutero percebeu isso e deu uma dor de consciência nele, até porque ele queria ser padre, né? Certo. Estudando para ser padre. Ele não queria pregar isso para as pessoas. E aí ele fez, na verdade ele não abriu uma nova igreja, né? Ele não queria abrir uma nova igreja. O que ele queria era reformar o que já existia na época. Certo. Mas a igreja não aceitou. Certo. E foi rejeitado praticamente. Certo. Só que ele ganhou alguns seguidores. A gente chama de luteranos, né? Certo. Até hoje a gente chama de luteranos, que seguiam aquilo que Lutero trouxe de volta, não que Lutero criou, mas ele trouxe de volta aquilo que os apóstolos ensinavam, né? Logo depois que Jesus subiu aos céus. Certo. Isso estamos falando no século XVI, né? 16. Aproximadamente lá em 1517, onde surge. E como foi, pastor Mateus, que a igreja luterana atravessa o oceano e vem para a América? Quando foi? Pois é. Aí nós temos ali um fato histórico dos imigrantes alemães. Certo. Né? Primeiro eles foram mais ou menos da Alemanha para os Estados Unidos em 1840, 1850, certo. Né? Onde 6 navios foram para os Estados Unidos, especificamente lá em Missouri, né? Só que só 5 navios chegaram lá, né? Não se sabe o que aconteceu com o outro. E ali surgiu o Sínodo de Missouri, que é a igreja onde está a LCMS hoje, né? E aí a gente tem, então, o surgimento da igreja luterana, que saiu da Alemanha justamente porque estava acontecendo um movimento na Alemanha chamado União Prussiana, onde eles estavam unindo as doutrinas da igreja, acabou virando uma bagunça, né? E também o racionalismo, onde a razão estava acima, a nossa razão estava acima da própria palavra de Deus. Né? Então, o que eu pensava era mais importante do que Deus falava comigo através da sua palavra. E aí, os luteranos, os seguidores de Lutero, lá daquela época, de 1850, mais ou menos, não estavam gostando daquele movimento. Então, eles resolveram vir para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, né? Em 1850, fazendo com que essa doutrina em que Lutero resgatou lá dos discípulos, dos apóstolos, fosse preservada, né? E levada até os Estados Unidos. Você já pesquisou aí na internet alguma vez as 94 teses de Lutero? Se você tiver dúvida, entra aí no Google, pesquisa aí as 94 teses de Lutero. Lutero, na sua época, ele percebeu que tinha 94 assuntos que a igreja estava pecando. E ele pega essas 94 teses, e ele também era um estudante de direito, né? Isso. E ele vai na faculdade e fixa elas na porta, dizendo o seguinte: eu estou protestando isso, eu não concordo com isso.
Então, se você desejar aprender mais, entre aí no Google e veja as 94 teses de Lutero, certo? Pastor, e como foi que a igreja veio, então, da América do Norte para a América do Sul, mais especificamente no Brasil? Bom, existiu também a imigração alemã para o Brasil, diretamente da Alemanha para o Brasil, né? E isso surgiu um grande movimento ali em 1824, mais ou menos. E só que eles não tinham um pastor, até tinham, mas daquela mistura que eu havia falado antes, né? E aí um dos pastores, ele ainda preservava essa doutrina que Lutero tinha colocado. Certo. Né? Ele era mais confessional, vamos colocar assim. Certo. Enquanto os outros já tinham essa mistura. E fez com que ele buscasse o Sínodo de Missouri, que foi aquele que eu falei lá dos Estados Unidos. Certo. E onde foi que ela surge aqui no Mato Grosso, Mateus? E quando foi que ela surge? Bom, aqui no Mato Grosso surgiu quando o Mato Grosso ainda estava unido ao Mato Grosso do Sul. Certo. Né? Nós temos ali a igreja surgindo nos anos 70. Se eu não me engano, essa divisão foi feita em 77, né, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos anos 70 nós temos pastores que foram enviados ali para Cuiabá, Campo Grande, mas eles fizeram esse trabalho em que não se limitaram apenas a Cuiabá ou Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, né? Eles foram para outras regiões, incluindo aqui em Sinop, que nos anos 80, né, vieram até Sorriso aqui para começar um trabalho. Certo. Então já tem mais de 50 anos que a igreja está aqui. Aqui sim, 70, aqui né? sim, nos anos 70 sim. Certo. Pastor Mateus, quantas igrejas luteranas existem aqui no Mato Grosso? Aqui no Mato Grosso nós temos filiadas à nossa congregação, à nossa igreja como IELB, 46, né? Certo. Fora os pontos de pregações, né? Nós temos algumas igrejas que são feitas assim em garagens, em casas e tudo mais, né? Mas filiadas mesmo nós temos 46. Certo. E pastores nós temos 22 atuando no Mato Grosso, no total. Né? O número de cristãos no Brasil evangélicos ele está crescendo a cada ano, né? Nós hoje estamos talvez em torno de 40% aproximadamente de cristãos evangélicos. Sim. Qual o número aproximadamente de cristãos de luteranos no Brasil? E quantas igrejas existem no Brasil? E quantos líderes, né? Quantos pastores? Sim, sim. Bom, nós temos aproximadamente 245 mil membros no Brasil inteiro, né? Isso é um dado de 2023. Antes da pandemia, nós tínhamos 250 mil. Esse número foi para 245 mil aproximadamente. Número de pastores, 933, dados de 2023, né? Certo. A gente ainda, no final desse mês, vai trazer a estatística de 2024, né? Mas até 2023, 933 pastores. Certo. E nós temos 1.937 locais de culto. Isso inclui uma congregação, uma estrutura já, mas também inclui uma garagem, né? Certo. Onde está iniciando o trabalho em alguma cidade que não tem uma estrutura de congregação ainda, né? Eu tive o privilégio de conhecer algumas congregações que começou em uma garagem, na casa de um membro, e hoje já é uma igreja, né? Top, onde já cresceu o número de pessoas também, né? Dentro de 15 anos isso vai acontecendo. Aqui em Sorriso, qual a configuração? Tem várias congregações aqui perto? Aqui quem atende sou eu, pastor Mateus, pastor Fabiano e o pastor Nerci, que é um pastor que ele é aposentado, mas ele voltou ativa para ajudar a gente. Né? Nós temos aqui em Sorriso uma congregação com aproximadamente 800 membros, se eu não me engano. Nos interiores, Boa Esperança, Piratininga, Piranga do Norte, Novo Ibiratã e também em Itaiangá. Itaiangá, inclusive, é uma congregação já afiliada, né? As outras ainda são pontos de pregação. Certo. E aqui em Sorriso, região que a gente atende são esses 6 pontos. Certo. Mas em Sinop também tem alguns, Feliz Natal, na região aqui, né? E qual é o local que existe, os seminários para os pastores luteranos? Quantos tem? E quanto tempo um pastor fica no seminário para a sua preparação? Até 2002, nós tínhamos 2 seminários aqui no Brasil. Um localizado em São Paulo, esse que fechou em 2002. Certo.
e um que existe até hoje em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? A quantidade de tempo que se fica no seminário para estudo são 6 anos. 6 anos. 4 anos fazendo a graduação, né? A faculdade de teologia, 1 ano de estágio. Você é mandado para algum lugar do Brasil para poder fazer estágio, ou até mesmo fora do Brasil, né? Certo. E também mais 1 ano depois desse estágio de pós-graduação que nós fazemos, né? Então, ao total são 6 anos. Até o ano de 2022, que foi o ano que eu me formei, inclusive, Certo. não existia a Faculdade Luterana Concórdia, na verdade, Faculdade Concórdia, lá em São Leopoldo. Nós atuávamos como alunos na UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Hoje a gente já não faz mais essa faculdade na UBRA. Agora nós temos a faculdade da igreja própria. Ela é, inclusive, reconhecido pelo MEC. Top. É uma conquista que a gente conseguiu há 1 ano atrás, né? Quais são os departamentos da igreja? Como funciona a igreja no seu dia a dia, né? Semanalmente? E também pode deixar para nós aí, pastor Matheus, as redes de contatos, né? Nas redes sociais da igreja. Nós temos alguns departamentos dentro da igreja. Isso funciona em toda a igreja, em todo o Brasil. Departamento de Leigos, Liga de Leigos Luteranas do Brasil. Aqui em Sorriso a gente tem. Eu, inclusive, trabalho com eles, né? Um trabalho voltado mais aos homens. Temos também a Liga das Servas, são as mulheres. Liga de Servas Luteranas do Brasil. Aqui em Sorriso quem atua é o pastor Fabiano, né? Certo. Atualmente. É um assunto também voltado mais às mulheres, assuntos que são pertinentes a elas, né? De jovens, né? A gente chama de GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Também tem em todo o país. É um assunto também mais voltado à juventude, assuntos pertinentes a eles. Uma vida de solteiro, vamos colocar assim. Alguns já são casados, né? Mas é mais esse foco do início ali de uma vida. Certo. E temos também o departamento de escolinha bíblica, escola infantil, né? Escola bíblica infantil. Linguajar infantil, Certo. né? Musiquinhas, historinhas mais do linguajar deles também. Isso faz com que a igreja ela se identifique, né? Um jovem ele se identifique com a juventude, o leigo se identifique com os outros homens. Também faz com que tenha aquele momento mais informal, onde eles conversam entre eles, fazendo amizade, para que, por exemplo, um jovem que é homem, né, ele cresça e vá no departamento de leigos depois, porque o amigo dele da juventude também foi, né, na época. Escolinha bíblica também, né, vai subindo a escala assim, as mulheres a mesma coisa. Certo. E temos outros departamentos, por exemplo, aqui em Sorriso, eles fazem o tal dos jovens mais. O que significa? Aquele que não se identifica com o jovem mais, porque ele já está se sentindo velho ali no meio da juventude. E aquele que fala assim, não, mas eu não sou tão velho para ir nos leigos, né? Não que não pode ir, mas é porque ele não se identifica, né? E então a gente chama de masters aqui. E aí é um assunto atual, mas é bem intermediário entre juventude e leigos. As mulheres também podem ir, né? Mais voltado para os casais. Entendi. Né? E aí temos alguns departamentos, né? Aqui em Sorriso a gente vai começar nessa sexta agora um departamento de casais. Não é bem um departamento, é um início ali para falar sobre uma vida conjugal. Sem contar, e no Brasil inteiro, pelo menos ali, vamos colocar 40% das igrejas ou 30% tem uma escola na cidade. Legal. Né? É uma escola confessional, onde a gente tem aqueles momentos devocionais, voltados à igreja luterana e tudo mais, mas não é escola fechada, qualquer um pode vir também, né? Não tem problema nenhum. Mas também não é um negócio assim que a gente enfia a doutrina nos outros, né? A gente fala de Jesus, que é a nossa missão. E aí a gente tem várias estruturas, né? A IELB, ela tem uma diretoria nacional que se encontra lá em Porto Alegre. Essa diretoria, ela comanda, né? Mas ela se baseia lá no Sínodo de Missouri, lá nos Estados Unidos, LSMS. E assim a gente tem a nossa estrutura de igreja. Redes sociais, se alguém quiser no culto, o Brasil todo tem mesmo dia, domingo, como é que funciona? Assim, não é todo o mesmo horário, né? Mas aqui em Sorriso, às 7h30 da noite no sábado, e no segundo e no quarto domingo, nós temos o culto de manhã, às 8 horas da manhã, mas em outros lugares acontece no domingo, outros lugares acontece no sábado. Mas o nosso site é ielb.org.br. Nós temos um lugarzinho lá escrito Encontre uma Igreja. E aí, se por acaso você mora em alguma cidade, né? Sei lá, Colniza, vamos colocar assim. Aí pesquisa lá, Colniza, onde tem uma igreja, vai mostrar qual que é o pastor, o contato do pastor,
onde é a Legal. igreja, onde é o endereço, e assim você consegue entrar em contato para poder participar. Caso não tenha, procure uma cidade próxima, que seja maior ali, Certo. que provavelmente pode ter uma igreja. A nossa igreja ela está situada em todos os estados do Brasil, Legal. mas não tem todas as cidades. Mas a ideia da nossa igreja em geral é que tenha em todas as cidades. Certo. A rede social aqui da nossa igreja em Sorriso é Luterana Sorriso, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? E no Brasil em geral, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tem no Facebook, mas também tem no Instagram. Muito bem, pastor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse espaço aí no canal. E as portas sempre são abertas. Obrigado. Beleza? Obrigado pelo Beleza? convite aí. Que Deus abençoe. Amém. Você que está inscrito no canal aí ou não ainda está inscrito, né? Aperta o botão aí de like, aperta o botão de se inscrever para poder ouvir mais a respeito da igreja e também socializar um pouco com o pastor Gilberto aí. E que Deus abençoe a cada um de nós para aprender, né? Aprender um pouco da história, aprender um pouco da igreja e que Deus sempre esteja incentivando e apoiando esse trabalho aí, tá bom? Amém.